A história começa com a nossa protagonista chorando, pois seu pai arrastava ela. Ela dizia: "Pai, eu juro que não fui eu", e gritando ainda mais: "Pai, pai". Mas ele não ouvia, ele só arrastava ela. Ela se perguntava como isso acabou assim. Então mostra que tudo começou porque a princesa entrou em colapso. Então mostra o homem falando que isso era veneno. A bebida da princesa está envenenada. Ele segurando a princesa, ele acusava nossa protagonista. O nome dela é Jubelian. Ele dizia: "Então você decidiu matar a princesa?" Ela falava que não, não foi ela. Ela continuava falando: "Por favor, acredita em mim, Mikhail." A princesa disse que estava com sede, então eu só, mas então ela foi interrompida. Ele falava: "Chega dessa farsa, foi porque eu a deixei do lado de Sua Alteza." Ela ouvindo isso só dizia: "Mikhail." Os convidados do palácio ouvindo isso falavam que isso foi ciúme. A Lady Jubelian é definitivamente o tipo de pessoa que faria tal coisa. Diziam que ela nunca superou a sua separação com o filho do marquês e começou a assediar qualquer mulher que tentasse se aproximar dele. Então é por isso que até a princesa foi envenenada. Nossa protagonista, ouvindo tudo isso, chorava. Nos seus pensamentos, ela falava: "Admito que odiava a princesa por ter roubado Mikhail, mas eu juro que nunca quis que ela morresse." Ela olhava para o seu pai com a cara um pouco decepcionada. O rei falava: "Por que todos estão parados? Tranque imediatamente aquela garota na masmorra." Ela se virava e falava: "Pai, você confia em mim, não é verdade, pai?" Mas seu pai não estava nem aí para ela. Ele se virava e falava: "Me permita, Vossa Majestade." O rei falava: "Não espere que confie em você. Você pode estar planejando algo traiçoeiro, pelo que sei." Ele falava: "E se eu a mandasse para a Câmara das Sombras?" Ela, ouvindo isso, ficava em choque, pois a Câmara das Sombras é um lugar onde nem a magia nem a aura da espada funcionam. Uma vez que você entra, não há como voltar a sair. É reservado apenas para os criminosos considerados culpados de alta traição. E se ele está mandando ela para a Câmara, isso significa basicamente que ele desistiu dela. Ela disse: "Como pode fazer isso comigo? Eu fui abandonada." Mas ela já estava acostumada com isso, pois tinha sido assim desde que ela era jovem. Então mostra as lembranças dela. Ela via seu pai e perguntava: "Isso é pai?" E pergunta: "O que você está fazendo aí?" Com uma cara angustiada, ela só falava que sentia sua falta. Ele, com raiva, dizia: "Não venha a mim por esse tipo de razões nunca mais." Ela, vendo isso, ficava assustada e chorava. Então mostrou outra cena. Era Natal. Ela perguntava para a empregada sobre o seu pai. A empregada só balançava a cabeça dizendo que não. Outra cena. Seu aniversário. Ela olhava para a empregada e perguntava: "E meu pai?" A empregada só balançava a cabeça dizendo que não. Ela, já adulta, só falava: "Pai." As empregadas não falavam nada. Ela dizia: "Claro que não vem, mesmo sendo meu baile de debutante." Saindo disso, ela dizia que seu pai não a amava. Já na câmara, o seu pai tirava do seu bolso um pano que enrolava alguma coisa. Seu pai mandou ela usar isso. Ela, abrindo, falava: "É uma adaga?" Se perguntava: "O que devo fazer com isso? Me matar?" Seu pai se retirando, ela dizia: "Pai, por favor, não me jogue fora assim." Então ele saiu, e ela ficou sozinha na câmara. Assustada, só ficava chorando. Mas então houve uma voz de uma pessoa falando: "Vossa Alteza, não deve fazer isso." Ela, ouvindo isso, se perguntava se era o príncipe herdeiro. Ela falava que diziam que ele até matou seus aliados mais próximos se eles o desagradaram. Ela falava que somente os membros da família imperial podem entrar livremente na Câmara das Sombras. Com tudo isso acontecendo, ela fica mais preocupada ainda. Então mostra o príncipe mandando que saiam da frente. "Pois eu estou aqui para questionar a mulher que se atreve a fazer o mal à minha irmã." Os guardas, ouvindo isso, até se tremiam. Sua Majestade não aprovou nenhuma interrogação. Ele sacava sua espada e falava: "Então talvez a tortura funcione melhor, pois a verdade se revela quando eles são torturados até a beira da morte." Ela, ouvindo isso, pegava a sua adaga. O príncipe, vendo isso, falava: "Não se preocupe, eu não vou matá-la." Chegando mais perto, ele falava:
então é você. Ela, vendo ele, ficava mais assustada e dizia: ao invés de ser torturada por alguém como ele, eu prefiro. Então ela pega a adaga e aponta para o seu coração. Já disse que sou a única mancha na honra do Duque Florin, uma pare abandonada por todos. Tudo o que eu queria era ser amada. O príncipe, vendo tudo isso, mandava ela parar, mas então já era tarde demais. Assim, ela tirou sua própria vida. E foi aí que a novel deixou de ser publicada. Mas então muda a cena, mostrando nossa protagonista tomando um chá. Então o Mikhail apareceu a chamando. Ela falava que ele estava 3 horas atrasado. Ele dizia: você me chamou aqui para dizer isso? Então ela suspirava e falava nos seus pensamentos que ela era uma leitora dessa novel, e eu vou me transformar na menina que morrerá depois de ser abandonada. Então ela fala para ele que vai direto ao ponto: eu quero terminar com você. Então assim, ela se torna vilã. O Mikhail, ouvindo isso, falava: o que é absurdo. Você acha que eu vou acreditar nas suas palavras? Então, é explicado que o Marquês Mikhail Albert Essen, o homem que eu amo, é o protagonista desse romance. Mas, bem, ela já esperava essa reação, isso porque eu reencarnei antes. Eu era apenas uma pessoa comum à procura de um trabalho, mas, durante o trajeto de um dos meus trabalhos de meio período, fui atingida por um carro e morri, renascendo dentro de todas as pessoas como a vilã, Jubelian. Ela se lembrou da sua vida anterior no segundo ano do seu relacionamento com Mikhail. Quando ela tomava chá, Mikhail dava um olhar de penitência nela. Ao mesmo tempo, ela pensava que foi muito fiel na novel original. Então, ela lembrava de tudo o que fez, ameaçava as empregadas, e também ameaçava os nobres dizendo que ela era filha de um marquês. E você é a filha de um relés barão, então você deveria saber se colocar em seu lugar. Também humilhava essas pessoas. Ela atacava qualquer uma que se aproximasse do Mikhail, pois ele foi a única pessoa que ofereceu sua mão na época em que ela estava sozinha e não era amada pelo pai. Esse foi um pouco de atenção que ele me deu, então me tornei uma pessoa cegamente obcecada por ele e abusei desse afeto para preencher o vazio que sentia. Mas essa era a verdade, ela dizia, pois eu quero te deixar livre agora. Ela, nos pensamentos, falava: para evitar essa possibilidade de morrer, eu preciso me salvar, começando agora. E continuava falando para ele: se você não quiser acreditar em mim, não acredite, mas eu disse claramente que estou rompendo com você agora. O Mikhail, se retirando, falava: então, eu vou acreditar em você dessa vez. Mas, então, ele bateu na mesa e falou: nunca mais apareça na minha frente outra vez. Ela, vendo tudo isso, dizia que obteve sucesso em apagar uma chance de morrer. Olhando para ele com a cara de felicidade, falava: eu sinto muito por tudo, de verdade. Por favor, seja feliz e se retire. O Mikhail, vendo isso, ficou um pouco surpreso e, nos próprios pensamentos, dizia: será óbvio, isso é um truque para conseguir minha atenção. Mas por que me sinto tão aborrecido? Já na sua casa, ela falava que sentia como se um peso de 100 quilogramas tivesse caído dos ombros dela. Agora, por hora, ia para o seu quarto descansar. Mas, então, uma pessoa desce da escada. Era seu pai. Ela ficava um pouco em choque quando via ele. Então, explicava que o Duque Regis Adris Florin era o único mestre da espada da nação e minha única família. Ela supunha que ele não envelhecesse porque transcendeu a existência, sendo também um homem que não amava sua filha. Então, ele passou por ela sem falar nenhuma palavra, mas ela perguntou se ele voltou seguro para casa. Ela dizia, nos seus pensamentos, que sabia que tipo de pessoa era o seu pai devido ao romance original. Nessa vida, ao invés de buscar seu afeto, vou buscar o seu dinheiro, pois meu objetivo é viver o máximo possível. Então, ela falou para ele: você deve estar cansado de todo o treino que tem acompanhado. Mas, mesmo assim, ele não falava nenhuma palavra. Ela, vendo isso, dizia que isso era totalmente esquisito. Mas, então, ela se aproximou e falou: por favor, se cuide e descanse. Com sua licença, eu irei me retirar. Ela subiu na escada ao ouvir ele falar que não foi ao treinamento hoje. Ela ficou surpresa e se perguntou se ouviu errado,
Mas, mesmo assim, ele dizia que ela chegou muito cedo em casa. Ela, vendo tudo isso, dizia que a reação era plausível, já que a minha eu do passado geralmente estaria stalkeando Mikhail para descobrir por que ele estava atrasado, por isso ele sempre chegava tarde em casa. Ela, nos pensamentos, se perguntava se dizia a verdade ou não para ele. Então, ela falou para ele que tinha terminado seu relacionamento. Ouvindo isso, ele perguntava o porquê disso. Então, ela se lembrava que o seu pai gostava muito do Mikhail, já que ele era seu subordinado. Mas eu tenho que dizer a ele a verdade. Então, falava, porque o Mikhail não está mais apaixonado por mim, e eu não quero passar a minha vida com alguém que não sinta o mesmo por mim. Ele, ouvindo isso, ficava com a cara toda séria. Ela, no seu pensamento, falava que ele estava pensando seriamente em ter o Mikhail como um genro, pois, afinal, ele só tem uma filha. Então, a questão da herança é algo preocupante. Ela então falava: Papai, eu decidi me casar com alguém que me ame, porque eu quero ser feliz. Ele, ouvindo isso, se retirava da sala. Ela, um pouco triste, dizia que ele provavelmente não se importa com as coisas que sua filha patética fala. Ou melhor dizendo, ele nunca se importou com nada relacionado à sua filha, porque abandonar sua criança daquela forma é uma prova da sua enorme falta de amor por ela. A protagonista, vendo seu pai indo embora sem dizer nada, então ela falou que por favor, continue me abandonando como você fez antes para que eu possa viver uma longa vida. Já de noite, vemos uma empregada indo em direção ao quarto da nossa protagonista, falando que pensava que isso aconteceria como ela de novo. É tão pouco tempo com minha senhorita, embora nossa senhorita seja sempre linda. Quando ela está triste, começa a jogar tudo que está próximo dela e fica destruindo tudo ao seu redor. Mas hoje é o dia em que ela e o Marquês romperam. Ela realmente não tem mais nada e torcia para que nada de ruim tenha acontecido. A empregada bate na porta, dizendo que o banho já está pronto. Então, ela abriu a porta e viu nossa protagonista chorando. A nossa protagonista, surpresa, fala: Esperar? Ela viu isso. A empregada pergunta se ela está bem. Ela, disfarçando, falava que deveria apenas ter pintado o rosto, que foi por causa de um pequeno bocejo, e pede desculpas, dizendo que atualmente se sentia muito cansada e tomaria o banho só amanhã. Ela, olhando para a empregada, via que ela estava um pouco triste e dizia: Eu agi como se estivesse discutindo com um cachorro, e ela parecia muito preocupada. Nossa protagonista pede desculpas: Eu estou um pouco cansada. A empregada falava: Não, está tudo bem, por favor, descanse. Ela, ouvindo isso, falava: Obrigada, Marilyn. A empregada, vendo tudo isso, chorava e falava: Sinto muito. Saiu correndo do quarto, deixando nossa protagonista um pouco pensativa. Ela falava que não vai mais ser rude com as servas de agora em diante. A empregada, do lado de fora, chorava também, falando que parecia que ela estava muito chocada ao ponto de chorar devido ao coração partido. Minha pobre senhorita! Mas, então, o Duque, ouvindo isso, perguntava para a empregada: Aquela criança estava chorando? Agora, me diga tudo o que você viu lá. No outro dia, depois de todos aqueles acontecimentos, a nossa protagonista acordava e dizia que por algum motivo, hoje parecia que o dia ia ser realmente bom. A empregada, entrando no quarto, dizia que o Duque estava pedindo para tomar café da manhã com ela. A Judite, já na mesa de jantar, dizia que ele normalmente nunca comia com ela. Então, o Duque começava a encarar ela. Ela, percebendo isso, ficava nervosa e dizia que ia ter uma indigestão. Então, do nada, o seu pai botava uma pilha de carne no prato dela e mandava ela comer. A nossa protagonista, vendo tudo isso, se perguntava: por que ele está fazendo isso comigo? O Duque, vendo ela comendo, se lembrava do que a empregada tinha falado, que a separação com o Marquês Essen foi um pouco chocante para a senhorita. Pensando nisso, o Duque dava um suspiro. Judite, vendo isso, dizia que ele provavelmente estava pensando que ela era patética, e ela entendia o motivo. Na história, depois de se tornar duque, ele virou o líder da Guarda Central e da Guarda Real, o herói da nação que trouxe uma brilhante vitória na guerra de 20 anos atrás. E, comparado a ela,
que era mal falada por toda a sociedade por ter zero habilidade social, sem amigos, com tudo isso, não dá para nos comparar. Então, do nada, o Duque perguntava qual era seu tipo ideal. Ela, ouvindo isso, ficou em choque e perguntava: por que você está perguntando esse tipo de coisa, de repente? Ele respondia para ela, dizendo que estava um pouco curioso. Ela, ouvindo isso, dizia: curioso, você nunca teve nenhum interesse em mim nos últimos tempos. Mas, então, ela começa a pensar que talvez ele esteja planejando fazer com que ela encontre outro homem, para que, com tudo isso, ele possa encontrar um genro que vá usar de herdeiro. Então, ela, sorrindo, dizia: meu tipo ideal é um homem mais forte que você, papai. Ele, com um olhar frio, perguntava: você está sendo honesta? Ela, nos pensamentos, perguntava: ele não notou que eu estou tentando fazer ele desistir. Na outra vez, dizia: também é bom, mas nenhum homem assim existe nesse mundo, né? Já que você é o orgulho do país. Ele, ouvindo só isso, só observava ela. A Judite, no pensamento, dizia que ela deveria deixar claro que o nível do pai dela já era tão alto, que era difícil uma pessoa assim existir. Então, ela dizia para o seu pai: dinheiro, honra, família, habilidades incríveis, eu não vou me casar com nenhum homem se ele não tiver todos esses requisitos. Ele, ouvindo tudo isso, ficava lá, sem palavras. Mas, depois de um pedaço, ele dizia: entendi, ok. Ela, ouvindo isso, falava: ele caiu nessa. Mas, de novo, ele chama por ela. Ela responde: diz que sim. E nos pensamentos falava: vou responder qualquer pergunta que você me faça. Então, ele pergunta se podem sair juntos. Ela, ouvindo isso, ficava tão assustada que deixava até os talheres caírem no chão. Ela perguntava o porquê disso. Ele responde: é porque eu quero. Ela, pensando sobre isso, dizia que eles nunca saíram juntos durante os seus 18 anos. Saindo da sua mansão, ela ia direto para a cidade. Já na cidade, vemos a nossa protagonista e seu pai, todos elegantes, indo fazer algumas compras. Parando em uma loja, o seu pai não parava de comprar e dizia para o dono da loja: te dá um de cada. Ela, vendo isso, dizia que responder realmente não entende porque ele gosta disso. Ela, olhando para um coelho de diamantes, sentia que essa coisa era muito cara. Quem compraria algo assim por esse preço? Seu pai, percebendo que ela estava segurando, falava que também ia querer isso. Ela se perguntava por que ele continuava comprando tudo o que ela olhava. Eles, saindo da loja, ela dizia que já estava muito cansada e ia descansar em casa. Mas, então, uma mulher vestindo capuz preto passava por ela. Ela ia na direção do seu pai. A nossa protagonista, vendo isso, olha, dizendo que mesmo sendo uma garota, ela tinha uma espada. O seu pai, voltando para ela, dizia para ela esperar aqui, pois tinha um assunto para resolver. A nossa protagonista, vendo os dois conversando, se perguntava se eles se conheciam. Mas ela, olhando para a mulher, lembrava de algo da história, dizendo que, quando a próxima capitã da Guarda Real da Rainha, Lady Julia, desapareceu, ela teve a impressão de que essa pessoa, de alguma forma, se parecia. Mas, saindo disso, ela percebia que as pessoas estavam fofocando sobre ela. Dizia que aquela pessoa que passou é o Duque de Ploen, então aquela criança deve ser a notável senhorita. Ela, ouvindo isso, falava: vamos para um lugar mais quieto. Então, ela, entrando em uma loja, via um homem lá dizendo: bem-vinda. Ele, vendo ela entrando, perguntava: por que tem um anjo visitando minha loja? Então, ela percebia que entrou no lugar errado. Ela, no pensamento de cientista, estava tentando correr para algum lugar perto. Ela ficava toda envergonhada por essa situação, e o seu cavaleiro atrás ficava dando risada. O dono da loja, eu pensei que ia gostar do seu estilo, e perguntava: então, como posso lhe ajudar? Ela, nos pensamentos, dizia: não é o meu estilo, e eu não quero comprar nada. Ela, tentando conversar com ele, ficava toda nervosa, mas, então, ela não percebia uma pessoa chegando mais perto dela a cada momento. Ela,
percebendo isso, olhava para trás e via um homem todo encapuzado jogando dinheiro na mesa e falando: aqui está o pagamento. Ela presta mais atenção nele, diz que aquele tinha olhos vermelhos. Ele, olhando para ela, perguntava o que ela estava olhando e mandava ela cair fora. Ela, ouvindo isso, ficava sem resposta, mesmo assim ela continua encarando ele. Ela dizia que ia admitir: aquele narizinho e aqueles olhos ferozes, eu não posso parar de olhar para ele porque ele é lindo demais. Mas então ela lembrava o que tinha dito, e, se lembrando disso, ela fica com raiva. Então ela, com raiva, dizia: por que eu deveria sair? Você veio comprar o mesmo que eu. O dono da loja fala: Madame, você tem certeza que é isso? Ela responde: sim, eu tenho certeza absoluta. Ele, falando: você quer mesmo um polimento de armadura? Ela, vendo isso, ficava toda envergonhada e, tentando disfarçar, dizia que era vergonhoso a mobília da minha casa ficar sem brilho, mas, em seus pensamentos, ela só gritava de vergonha. O dono da loja ficava animado ouvindo isso e dizia: se você quer limpar enfeites domésticos, apenas um não será o suficiente. Ele saiu todo feliz: eu vou vasculhar o estoque rapidinho. Ela, vendo isso, dizia: espere, mas ele já tinha ido embora. No seu pensamento fala que não era para ser assim. O homem, vendo tudo isso, não ligava, só pegava seu polimento de armadura, deixava o dinheiro e saía. Ela vê o dinheiro que ele deixou, se virava e dizia: com licença, o seu troco. Espere, pare um momento. Ela fala: você pagou uma moeda de ouro. Ele, não ligando, só andava. Ela, ainda agarrando ele, falava: você não me ouviu? Ela dizia: você ouviu o preço errado. Então eu estou dizendo a você. Então ele para do nada e ela acaba batendo nele. Ela, sussurrando, perguntava se ele era um estrangeiro. Explicava que uma moeda de ouro é uma grande quantia e pode pagar o alimento de uma família pobre por 2 semanas. E isso não é tudo, você pode comprar mais 10 polimentos para armaduras com esse dinheiro. Então o dono da loja aparece e diz que ela teve sorte, pois a nossa loja tem apenas 10 polidores em estoque. Ela falava que não estava planejando comprar os 10. O homem, vendo isso, se retirava, saindo da loja. Ele viu uma mulher, a mesma que foi falar com o duque. Ela disse que o duque Floen solicitou que você visitasse sua propriedade. A garota, vendo que ele não estava querendo ir, perguntava o que aconteceu e chamava ele de príncipe herdeiro. Mas ele só estava pensando na nossa protagonista, no que ela tinha falado na loja. Ele, se virando, fala para a mulher: nada aconteceu, e se retira. A nossa protagonista, de volta onde seu pai estava, ela estava meio para baixo. O seu pai aí pergunta: o que é isso que está na mão dela? Ela, meio depressiva, dizia que era polimento para armadura. Mas ela, nos seus pensamentos, dizia: e no fim aquele cara foi embora sem pegar o troco. Ela fala que não é como se o dinheiro fosse apodrecer, algo assim. O pai dela, vendo isso, só suspirava e dizia: vamos embora agora. Ela concordava com ele. Já ficando de noite, a nossa protagonista, andando um pouco devagar, dizia que hoje foi um dia longo, que já estava cansada, e dá para ver que seus pés já tremendo de tanta dor. Chegando na escada, ela se perguntava: de todas as coisas, logo uma escada? Mas falava que ia aguentar mais um pouquinho e começava a subir. Disse que se quisesse sugar a riqueza do seu pai, ela não deveria irritá-lo. Mas então ela tropeça na escada e começa a cair. Mais rapidamente, o seu pai a agarra: e vou te perguntar o que ela está fazendo. Ela, se sentindo cansada, dizia que sentia muito por isso. Mais rapidamente, ela ficava envergonhada e falava que a Delícia fica louca, pois mesmo que ela estivesse cansada, não devia ter feito isso. Nada está dando certo hoje. Mas seu pai nem aí para isso, só pega e leva ela no colo. Ele só responde: vamos voltar para a carruagem. Então ela responde para o seu pai que estava tudo bem. Ele responde, diz ele: não fale. As pessoas ao redor vendo essa cena ficam achando essa cena muito fofa. Mas então ela percebe que seu pai estava estranho e se perguntava o que tinha de errado com ele hoje. Então ela dizia para o seu pai: ponha no chão, dizia que podia continuar com as compras.
O seu pai falava que vão direto para casa. Mas ela, tentando ainda responder ele, mas o duque a interrompe, chamando ela e mandando ela ficar quieta. Ela, vendo isso, dizia que era difícil entender o seu pai. Mas do nada ela começava a suar sem parar, ela se perguntando o que tem de errado com ela. Mas então o seu pai começava a falar, dizendo que cedo ou tarde ele encontraria um bom homem para ela. A Judite não conseguiu ouvir isso, ela só acenara a cabeça e falava que sim para ele. O seu pai, percebendo que tinha algo errado com ela, perguntava o que estava acontecendo. Ela disse que não era nada, então por favor não se incomode comigo. Mas então, quando ela acaba de falar, ela acaba desmaiando nos braços do seu. Ele, vendo essa situação, a chamava todo preocupado, dizendo: "Me diga que não está acontecendo isso de novo, de jeito nenhum, Judite." Já em sua casa, a Jubelian, ela estava desmaiada na cama. O seu pai segurava sua mão, dizendo: "Levante-se, se você me deixar também, então eu estarei acabado." A Jubelian, mesmo desmaiada, conseguia sentir o seu pai em seus pensamentos. Dizer isso era estranho. "Não há como você me chamar assim, então por que parece que você está chorando?" Mas seu pai continua: "Por favor, se levante." Mas então, alguns dias se passaram, e finalmente ela acordou, se levantando. Ela disse que sua cabeça estava doendo, e também falavam: "Que sonho esquisito." Ela, se virando, viu que tinha um homem ao seu lado. Esse homem perguntava se ela estava bem, então ele começava a chorar, dizendo: "Você tem alguma ideia de como eu estar preocupado quando você não acordava?" Todos estavam bufando no meu pescoço. Essa pessoa que chorava, o nome dele é Allen. Apesar de sua aparência, ele é um médico da família, altamente habilidoso. A Jubelian perguntava por quanto tempo ela adormeceu. Ele responde, falando: 4 dias inteiros. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco assustada, mas, depois disso, as empregadas vieram, perguntando se ela estava bem, que até choravam de tanta emoção ao vê-la. Mas, atrás dela, estava um arranjo de flores. Nossa protagonista perguntava: "O que é tudo isso?" A empregada fala que todas as damas das famílias importantes mandaram-lhe presentes, rezando por sua rápida recuperação. A Jubelian, no pensamento, dizia que sim, certo, mas ela não tinha nenhuma amiga. Mas então, seu pai entrava no quarto e até onde ela estava deitado na cama, e falava: "Que você está acordada." Então ele botava sua mão na testa dela. A Jubelian, surpresa com isso, se perguntava se ainda estava sonhando. Mas então, o seu pai, se virando, mandava ela descansar um pouco, e se retirava da sala. Ela, vendo isso, falava: "Como pensei, ele saiu logo. Não deve ter muitas esperanças." O pai frio, que nem se preocupar com sua filha doente, não seria bem recebido por nossos empregados. Ele provavelmente só veio aqui por causa das aparências. Mas então, alguns dias se passaram, e ela já estava muito melhor. A Jubelian falava que percebeu, quando estava doente, foi que as flores e cartas foram todas enviadas aqui por causa da reputação do meu pai. Nenhuma única dessas pessoas realmente se preocupa comigo. Como era de se esperar, eu não sou nada sem o dinheiro e influência do meu pai. A sua empregada, olhando para ela, dizia: "Que você realmente vai responder a todas essas cartas?" Ela responde, dizendo que sim, todos enviaram porque estavam preocupados comigo. É apenas uma forma de responder pessoalmente. As empregadas, ouvindo isso, ficavam maravilhadas, vendo a sua senhorita fazendo isso. Mas a nossa protagonista, no seu pensamento, falava que ela terá que começar a ajeitar a sua reputação, pois precisava reconstruir a minha terrível imagem a partir de todas as coisas mais que fiz. Em outro momento, vemos ela lendo um livro. As empregadas ficam espantadas, vendo essa cena, mas ela está fazendo tudo isso, pois ela disse que seu pai não vai passar o ducado para ela, então ela precisa aprender a administrar a quantidade de dinheiro aceitável que vou herdar. Em seu lugar, que ela tinha começado os preparativos para se transformar e ser independente do seu pai. Mas tinha uma coisa: estudar é tão entediante. Isto é o que recebo por ter negligenciado seus estudos por tanto tempo. Era isso que ela dizia. Mas, mesmo assim, então, ela falava o que precisa esforçar para se tornar independente. Abrindo a porta da biblioteca, lá ela via o seu pai sentado, lendo. Ela ficava nervosa, vendo isso, e pedia bom dia para o seu pai. Mas, em seus pensamentos, ela fala: "Eu não pensei que o meu pai estaria na biblioteca." O seu pai, olhando para ela, falava: "Não é de manhã, é de tarde." A Jubelian falava: "Você está certo, eu me enganei."
E seu pai prestava atenção no que ela estava lendo, e perguntava se isso era sobre gestão de território. Nossa protagonista, olhando para o seu pai, falava: "Por que uma tola como você está lendo isso?" Era isso que ela pensava, mas então ela responde para ele, falando que sim, pois estava me perguntando que tipo de trabalho você faz como Lorde. Seu pai perguntava: "Por que você quer saber sobre isso?" Ela fica nervosa, e se perguntava se ele achava que ela queria tomar seu patrimônio. Ela, sorrindo para ele, falava: "Foi por pura curiosidade, eu não tinha nenhuma razão para isso." O seu pai chamava ela e mandava sentar rapidamente. Ela se sentava. Ela, já sentada, ficava nervosa e se lembrava das palavras do médico, mandando ela relaxar, mas ela estava tão estressada que estava ficando com azia e dizia que sorrir de forma bastante convincente. Isso é tão difícil. Então seu pai perguntava algo para ela, se ela sabia quais eram os 3 elementos que compõem uma propriedade rural. Ela, ouvindo isso, fica um pouco nervosa, mas respondia, falando que estabelecer a terra, assim como a ordem pública, que é o fundamento da propriedade, o senhor, que é o protetor da propriedade, e os súditos, que são responsáveis pela produção. Ele, bebendo chá, dizia: "Muito bem." Ela responde, dizendo que ela leu o livro inteiro. Ele, ouvindo isso, fazia mais perguntas para ela, que duraram 1 hora, desde o início do questionamento, sem parar por 1 minuto. Continuar, ela continua respondendo às perguntas dele. Ela se perguntava, por que, de repente, é hora do interrogatório, mas, enfim, ela pensou que já tinha acabado. Ele voltava a fazer mais perguntas para ela, perguntando o que ela acha sobre tudo isso. Em seus pensamentos, perguntava, por que você está fazendo isso comigo, pai? Então, passou mais 1 hora, depois, ela tá chorando por dentro, perguntando, quando isso vai acabar? Então, mais 1 hora passa, mas então, o seu mordomo entra na biblioteca, fala, milord, o seu convidado acabou de chegar. Ela, ouvindo isso, ficava tão feliz que até gritava internamente, falando que, finalmente, a liberdade. O duque, se levantando, olhava para ela, e não dizia nenhuma palavra, mas ela continuava com a cara no livro, falando que ela deve evitar o contato visual, mas então ele se retirava. Mas ele dava um sorrisinho para ela, e mandava ela ler um livro. Ela ficava assustada ao ver esse livro, pois esse livro era sobre estratégias e tática. Então ela começa a ler, e, depois de um tempo, já era de noite. Ela, cansada, batia a cara na mesa, e falava que ainda precisava ler 3 volumes. E não posso, exatamente, não lê-los, já que foi meu pai que me deu. Mas então ela via algo brilhando dentro do livro, e, abrindo, via que era um pingente. Já no corredor, ela estava procurando seu pai. Perguntou se ele ainda estava no escritório para eu poder devolver isso. Mas, antes de dobrar o corredor, ela ouviu uma pessoa gritando, falando, pare de tentar me convencer, e ouviu outra voz falando, não estou te confessando, estou te avisando. Então ela via que era seu pai e outro homem de cabelos pretos. O homem de cabelos pretos falava, não enfie o nariz aonde ele não pertence. Ela, se escondendo atrás da parede, falava, e pensar que eu poderia ver meu pai discutindo com alguém, preciso devolver o pingente para a biblioteca e voltar. Mas ela continuou ouvindo a conversa. Então o duque gritava, chame o Max. A Jubelian, ouvindo isso, se perguntava, quem é Max? Então vemos que o Max é aquele homem do mercado de ferraduras. Ela ainda espiando, pensava que eles são muito próximos para o seu pai chamar ele pelo primeiro nome. Ela olhou na espada dele, pensava, ele não se parece com o cavaleiro, mas sim com um mercenário. Mas então ele rapidamente percebe e olha para trás. Ela vendo isso se esconde rapidamente, se perguntando se ele tinha visto ela. Então ela percebe que era aquele cara bonito da loja de armaduras. Ela ainda ouve a conversa, o seu pai falando que a lâmina deve ser usada para proteger aqueles preciosos para ele, não apenas para matar. Parece que você se esqueceu desses princípios básicos. O Max encarava ele sem dizer nada, mas então depois fala, mestre, de que adianta ter uma fraqueza como essa? A Jubelian, ouvindo ele chamar o seu pai de mestre, dizia que nunca tinha ouvido que o meu pai tinha um aprendiz. O Duque falava que, às vezes, as pessoas se tornam muito mais fortes a fim de proteger essas fraquezas. O Max falava que isso é uma bobagem, e agora estou muito ocupado, por isso vou andando. A Jubelian, vendo isso, falava que era difícil acreditar, mas seu homem ainda mais sólido do que o mestre. Mas, antes que o Max se retire, o Duque fala, um dia você encontrará alguém assim, alguém que você quer proteger.
Nossa protagonista, ouvindo isso, fala: alguém que você quer proteger, isso é, pergunta se seu pai tem alguém assim. Então ela se lembrava da história do homem que deixou sua única filha para morrer. O Max, se retirando, chega mais perto do corredor, então parou e falou: eu não sei sobre alguém que eu quero proteger, mas eu acho que encontrei um rato, se referindo à nossa protagonista. Mas então ela fica assustada, pensando mesmo que tinha um rato, pois ela tinha muito medo deles, e se perguntava onde estava, pois eu odiava rato mais do que tudo. O Max, retirando sua espada, fala: me permita me cuidar disso. Ela, nos seus pensamentos, falava que sim, por favor, faça isso. Mas então o Duque interrompe, mandando ele não fazer isso. Ela, já chorando, falava nos pensamentos, se perguntando: por que, pai, por que está fazendo isso? Eu não aguento mais, preciso sair. E apenas então ela se retirava. Mas, antes disso, ouviu o seu pai falando: se você tocar nela, mesmo que seja você, eu não mostrarei misericórdia. Ela, ouvindo isso, quer falar, não entendendo nada, mas então depois saía correndo. Os dois homens olhavam na direção dela, vendo ela correndo. Mas ela, já longe, falava: por enquanto, vou voltar, minha vida é preciosa, afinal de contas. Ela, toda suando e se tremendo de medo. Depois de um pedaço que ela saiu, o seu pai fala: Max, você vai continuar a chamá-la assim mesmo sabendo quem ela é? Ele, guardando sua espada, dizia que está muito escuro para saber. O Max, nos seus pensamentos, falava: apenas uma pessoa sabe a qual você seria tão sensível, pois já faz 10 anos que você começou a me ensinar a usar uma lâmina. Então mostra o flashback, do Duque indo até ele: eu lhe ensinarei a usar uma lâmina a partir de hoje, para que você possa sobreviver por conta própria. O treinamento era rigoroso. O Duque mandava para ele repetir até acertar, de novo, até conseguir. Ele sabia muito bem que o homem poderia ser frio e rigoroso, mas a única vez que ele baixou a guarda. Mas, voltando, o Duque falava que ela era sua filha. O Max abaixava a cabeça e falava: Jubelian. O Duque, sorrindo, dizia que ele estava certo, mas ele não entendia e dizia: quem amarraria uma coleira ao pescoço sobre alguém assim? E diz que ele nunca vai acabar como você. Então ele se retira do local. O Duque, vendo ele partindo, se lembrava de quando conheceu ele. A mãe de Max pedia para o Duque que, por favor, protegesse essa criança até que ela possa cuidar de si mesma. Ele responde: como você ordena, Majestade. A sua mãe falava para o Max: você deve sobreviver. Ele, ouvindo isso, não parava de chorar, pois sua mãe estava morrendo na sua frente. Então ela acaba falecendo. No funeral, ele ouvia as outras pessoas falando sobre ele, dizendo que eles sabiam que isso aconteceria no momento em que ela perdesse o favor do imperador. O príncipe poderia muito bem ser agora um pássaro sem asas, mas, pensando bem, para alguém que supostamente era a mãe do império, este funeral não é um pouco patético demais? Mas não tinha como ajudar, ela era uma mulher fraca. Ele, ouvindo todas as palavras, ficava com raiva, que dava para ver em seus olhos que ele queria vingança. O Duque falava que ele sabia da raiva que você tem em seu coração, pois eu já fui o mesmo que você. Mas o que você não sabe é, graças a ela, essa criança é a única razão para que eu possa viver sem me tornar um monstro. Tenho certeza de que um dia você conhecerá alguém que significa o mundo para você também. Mas, já no quarto da Jubelian, ela estava se tremendo de medo por causa do rato. A empregada falava: um rato? Mas as pessoas que contratamos da última vez disseram que pegaram cada um deles. Jubelian falava: eles devem ter perdido algum, porque a casa é tão grande. A empregada fala: por favor, não se preocupe, eu vou falar para o mordomo. Ela fica mais assustada ainda e fala que precisamos de um cuidado agora mesmo, pois se eles começassem a se reproduzir, se nós deixarmos por conta própria. Já no escritório do seu pai, o Duque fala: ela está com medo. O mordomo dizia que designamos alguns dos criados para pegar os ratos, mas não conseguimos até agora. O Duque, ouvindo, nos seus pensamentos, se perguntava: rato? E dizia que parece que ela entendeu mal a minha conversa com o Max. E claro que eles não conseguiram pegar nenhum rato, pois não há nenhum. Nesse caso, ele falava para o mordomo, que se chamava Derex:
perguntando: aonde geralmente se encontram os ratos? Mas ele não entendia a pergunta e ficava calado, sem dizer. Mas então o Duque fala para ele que isso não era nada, e perguntava como estava indo a lista de potenciais pretendentes da Jubilean. O Derex falava que estavam coletando informações sobre a família, a aparência, o dinheiro e a reputação das pessoas. Nós devemos terminar hoje. E também falava que o Sr. Mikhail enviou outra carta. O Duque, ouvindo isso, emanava a aura assassina e perguntava: o que esse bastardo quer? O Duque falava: o que esse bastardo está querendo agora? O mordomo fala: ele ainda pressiona para uma resposta. Ele considera o comportamento da Lady Jubilean como um pedido desesperado de atenção. E ele está falando com ela. Então o Duque fala: é mesmo. E falou para o mordomo para certificar de nenhuma carta chegar a Jubilean. Ele responde que vai falar para os empregados. O Duque continua falando, dizendo que não, eu quero que você se encarregue disso. E no momento em que chegarem as cartas, eu quero que você queime. Já de manhã, a empregada ia correndo até o quintal, aonde a senhorita estava, para falando que o rato foi pego. Ela, ouvindo isso, ficar feliz, e perguntava: que é sério isso? A empregada falava que sim, eles encontraram um único rato na armadilha, e, a julgar pelo fato de não haver outros ratos, pensamos que só encontrou em seu caminho por acaso. Ela, comendo os biscoitos, pensava que agora podia voltar para dentro, pois ela estava se escondendo no jardim durante esse tempo todo. A empregada segurava uma bandeja com uma carta dentro, e falava que essas são todas as cartas para você, milady. Ela, comendo, via a carta e pegava ela, e pensava: essa carta é da casa do Conde Arlo. É uma resposta à carta que eu enviei da última vez. Abrindo a carta, ela falava que era um convite para a festa de 17 anos da Rose Mary Arlo. Então pensava e falava que a filha mais nova do Conde Arlo, Rose, e, mais tarde, ela se tornou uma convidada próxima da princesa, e é uma das pessoas que tentam me derrubar, e, mesmo que não estejamos em mais condições neste momento, uma festa de aniversário daqui a 3 semanas. Então ela falava para Marilene trazer algumas flores do jardim, e a Cela, traga alguma renda e fitas. As empregadas ouviram isso para falar com sim, mas ela não entendeu nada. Nossa protagonista dos seus pensamentos falava que ser independente era tudo de bom, e manda elas também trazer um pouco de bolo para ela. De volta aos seus pensamentos, ela falava que precisava se preocupar em consertar a sua bandeira de morte. Já na casa do Conde Arlo, a Rose, ficar feliz ao receber a carta da nossa protagonista. Na carta estava escrito: parabéns para o seu 17 anos de aniversário. Fiquei surpresa ao receber um convite justo com uma carta. Rezo para que minha presença não seja incômodo por ninguém. Vejo você na festa. Assinada Jubilean. A Rose, lendo isso, ficava tão feliz, e falava que a Lady decorou pessoalmente tudo isso para mim. É tão lindo. Na cama, ela pulava por toda feliz ao receber essa carta. E falava que ficou surpresa que ela até respondeu à minha carta, mas pensava que aceitaria meu convite. E dizia que, para ser honesta, ela idolatrava a Lady Floyen. Então mostra quais memórias dela. Vendo a senhorita falando que ela é muito linda, indo até lá e cumprimentando ela, mas ela era totalmente ignorada, pois a nossa protagonista só queria ficar com o seu noivo. Mas, mesmo ela sido completamente ignorada, tudo isso já estava no passado. Agora ela, girando para o lado para o outro, fala que precisa responder ela imediatamente, a sua empregada. Ela falava que ela precisava agir com mais delicadeza. Então outra carta chega para nossa protagonista. Ela, pegando, fala que não esperava outra resposta. Então ela abre, e vê que a carta também estava toda decorada. Ela, lendo a carta, ficar feliz que até sorria. Mas, depois, em seus pensamentos, já falava que a carta era muito longa. 10 páginas. As empregadas, olhando para ela, falam que Nossa Senhorita está rindo depois de receber uma carta. As empregadas ficam tão felizes vendo isso. Mas, voltando aos pensamentos da nossa protagonista, ela fala que, com base no que ela está dizendo, deve ser uma festa bem grande. As empregadas, vendo a sua senhora pensando, falam: meu Deus, ela está debatendo o que escrever em uma carta para sua primeira amiga. Mas a Jubilean falava: de jeito nenhum. E, julgando pela transferência de sua carta, ela está definitivamente esperando algo de mim. Por volta dessa hora, na alta sociedade, as damas de várias casas reunidas, tomando seu chá e conversando, uma delas falava: vocês viram a carta da Lady Floyen? A outra responde: sim, parece que ela finalmente cresceu. Mas outra falava: não há como essa mulher ter mudado, todos vocês sabem como ela é.
A outra concordava e falava: exatamente, não me diga que esqueceram o que ela fez, mas uma garota falava. Mas aquela Lady Snob aceitou o convite de outra pessoa em vez de simplesmente ignorá-lo. A outra fala: o que? Você não acha? Pois ela nunca foi para nada que não fosse o banquete imperial. Mas então percebemos que tem um homem ouvindo toda essa conversa. Era o Mikhail. Continuando a ouvir a conversa. Aí, damas falavam que a filha do Conde Arlo não pode ser particularmente interessante, ela poderia estar planejando algo. A outra mulher falava que dizem que usar flores e fita prensadas para a carta é a última loucura agora. E será que a Lady Florin sabe que suas cartas criaram tal sensação? O Mikhail ficava com raiva ouvindo tudo isso e dizia: Jubelian, estou vendo. A casa do Conde Arlo, de volta em sua casa. O Mikhail falava para o seu mordomo. E vinha uma carta para a casa do Conde Arlo, dizendo que, afinal, eu estaria presente na festa, já sentado no sofá. Ele pegava papéis e perguntava se não houve nenhuma carta direcionada a ele. O mordomo falava que não, perguntava que alguma carta específica. Bebendo seu chá, ele falava que não, agora pode sair, depois que eu vou dar uns retirou. O Mikhail ficava com mais raiva ainda, e falava: então é assim que você vai jogar esse jogo? Como você ousa ignorar minhas cartas? E jogava sua xícara no chão. Continuando, dizia: Jubelian, você deve estar desesperada por minha atenção. Vou fazer você se arrepender disso. Já na cidade, nosso protagonista dizia, em seus pensamentos, que considerando quanto a Lady Arlo está ansiosa pelo seu aniversário, não posso simplesmente escolher qualquer presente para ela, e não apenas isso. Mas então vemos o povo da cidade ficar espantado vendo essa protagonista, não importa para onde ela ia, os cidadãos ficavam assustados vendo isso, pois o seu pai tinha mandado uma ordem de cavaleiros a proteger ela. Nossa protagonista falava: pensar que ele designaria tantos guardas quando vou às compras. O duque falava que não permitiria que ela saísse a menos que tivesse uma escolta de cavaleiros. Nossa protagonista falava que um cavaleiro, isso é mais que como uma ordem de cavaleiros. Meu pai tem um total de 12 deles. E tudo o que eu queria era viver uma vida tranquila. Então ela chegava na oficina de Feodore. Um dos cavaleiros falava: Senhorita, você tem certeza que é para lá que quer ir? Ela responde: Senhor Geraldine, você não deveria mostrar um pouco mais de respeito em público. A pessoa chamada Geraldine é o primo da Jubelian. Todos os cavaleiros, em seus pensamentos, falavam: uma loja muito maior e muito mais bonita bem ao lado. Primeira loja de armaduras e agora esta. O gosto da senhorita é tão estranho. Entrando na loja, ela via várias esculturas, livros jogados por todo o local, e um homem sentado, parecendo que estava morto. Esse homem falava: perdoe-me, eu não posso fazer nada no meu estado atual, não sei de qual família você é, mas sugiro que visite a oficina grande ao lado. O cavaleiro falava: senhorita, receio que precisamos ir à loja ao lado. Concordando com o que o cara tinha falado, ela, entregando seu guarda-chuva, falava que estava tudo bem. Então ela foi até ele e o chamava. Dizia: Ian Feodore, eu quero que você faça algo para mim. Ele, vendo essa cena, pensava que ela era um anjo, que ficava até admirado por sua aparência. Ele, abaixando a cabeça, falava: mas por quê? Por que eu? Ela responde: você é a única pessoa que pode fazer o que eu quero. Ele, envergonhado, balançava a cabeça: por favor, vá embora. Como você pode ver, não estou em condições de fazer nada. Então eles se retiram, mas ela ainda falava que acreditava nele. Então ele se vira e falava: você acredita em mim? Ela responde: sim, pois se for você, eu sei que você vai fazer algo muito melhor do que qualquer outra pessoa. Ele, ouvindo isso, ficava sem palavras, tão feliz que ele estava. Era como se um anjo estivesse falando com ele. Mas nossa protagonista, em seus pensamentos, falava: por que você é alguém que vai se tornar o melhor artesão do império? Então ele começava a chorar. Se virando, ele pedia desculpa: hoje entrou um pouco de pó no meu olho. Então, explicado que Ian Feodore, ele está em crise devido à pressão de continuar os negócios da família, o colar que ele vai fazer para a cerimônia da vinda da princesa, daqui a 6 meses, vai virar a alta sociedade de cabeça para baixo e marcá-lo como o maior artesão. Ela, fazendo uma cara sombria, falava que colocá-lo ao meu lado antes que seu valor suba não é um plano ruim de jeito nenhum. O Ian falava: você poderia me dizer que tipo de item você gostaria? Ela dá um sorriso e fala: é claro, mas, em seus pensamentos, já falava: vou finalmente conseguir uma obra-prima. Já na casa, um mordomo falava que completou a lista de pretendentes adequados para a senhorita. O duque,
Pegando a lista, lia o primeiro nome e se perguntava: por que o nome desse pirralho está aqui? O primeiro nome da lista era Maximilian, e, com isso, ele circulava e mandava o Derek retirar esse nome. Mas então uma pessoa entra na sala correndo e fala: Milord. O Duque perguntava: o que é? Então ele fala que uma mensagem do imperador exige sua presença imediatamente no palácio, de volta à cidade. Nossa protagonista andava e pensava que agora que ela deu um projeto fácil, devo fazer minhas próprias compras. Não pude comprar nenhuma da última vez por causa do meu pai estar cuidando de mim, mas tudo isso é desconfortável por alguma razão. E vemos os homens atrás dela, parecendo uns cachorros a seguir. Então, entrando numa loja, ela via abotoaduras masculinas. Disse que era tão arrumada e bonita. Aposto que ficaria ótimo no meu pai. E dizia: é isso aí. Posso dar-lhe isto e devolver o pingente enquanto estou fazendo isso? Ela se sentia mal por ter pegado o pingente por tanto tempo. De qualquer maneira, ele pode ficar menos bravo se eu lhe der isto junto com ele. Então ela fala para o atendente que ia levar isto aqui. Mas então uma pessoa aparece e falava: ó, o que temos aqui, se não é a Lady Floen, nossa protagonista? Olhando para ele, falava que ele é Radian, o primo de Mikhail pelo lado de sua mãe, e o líder de um círculo social renomado por fofocar. Seu apelido é Língua da Serpente, Radian Droyle. Então ela fala, assim, já faz um bom tempo, Sr. Droyle. Mas, em seus pensamentos, ela falava que queria dizer, não é uma maneira básica de fingir não reconhecer a ex do seu primo. Ele fala, por favor, se você me chamar assim só porque acabou com Mikhail, você vai partir meu coração. Então pegava a mão da Jubelian e dava um beijo nela e falava, por favor, me chame de Radian. Mas a nossa protagonista fica enojada vendo ele beijando sua mão e dizia, em seus pensamentos, que indelicadeza, mas eu não deveria dizer nada, ele provavelmente está fazendo isso para obter uma reação minha, puxando sua mão. Ela falava, eu adoraria ficar e conversar, mas há um local onde eu preciso ir, então, por favor, me desculpe. Então ele perguntou se há algo de errado, pois alguém pode pensar que você está correndo, mas ela, não ligando, só falou, adeus. Então ela pegou a caixa com abotoaduras e se retirou, mas ele viu isso e dava um sorriso sinistro. Então Nossa Senhorita foi embora com seus guardas, carregando algumas caixas de presentes. O Radian, indo embora, falava: não se passaram alguns dias desde que você terminou com Mikhail e, mesmo assim, você está comprando abotoaduras masculinas. Me pergunto como Mikhail reagirá quando ouvir isso. Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.